A gente está começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida, e no episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre autossabotagem. Essa semana eu estava respondendo alguns comentários antigos de um vídeo no YouTube, e aí justamente o comentário falava sobre isso, sobre autossabotagem. Logo eu trouxe para vocês, quis trazer esse episódio mais completo, esse tema mais completo, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre autossabotagem, até porque eu ouvi na semana passada um episódio que fala uma frase, um episódio de um podcast que fala uma frase que, nossa, eu tenho que trazer isso aqui pra vocês. E o podcast que eu tava escutando era da Carol, Amores Possíveis. Vocês procurem lá, é bem interessante. Ela é professora na Casa do Saber, então ela trouxe essa frase e eu fui pesquisar sobre. E aí a frase é a seguinte: arruinados pelo êxito. Tem um livro, né? No início do livro, o psicanalista já traz alguns casos assim. Um que me chamou atenção, né, o que me chamou atenção foi que ele disse que os pacientes apresentam uma melhoria, né, uma melhora no tratamento, na situação que está vivendo. E muitas vezes alguns pacientes eles são assim, apanhados de uma culpa tão grande por ter às vezes prejudicado a vida da família, daqueles que estão ao redor, que eles retrocedem na melhora que eles estão fazendo no tratamento. E aí eu fiquei pensando muito sobre a autossabotagem, porque é justamente isso, arruinados pelo êxito. A gente conhece tão bem esse lugar de não estar bem, de estar desconfortável, que essa é a nossa saída. Então a gente se sabota e vai para esse lugar de desconforto, eu sei o que fazer quando dá errado, eu não sei o que fazer quando dá certo, sabe? E aí nesse livro é justamente isso, quando dá certo, né? A gente se arruina, às vezes bota um defeito na situação, fala, ai, eu queria muito esse trabalho, aí consegui um trabalho, e aí chega lá, eu vejo que é muito mais, assim, me requer muito de mim. Eu já começo a colocar defeito, aí eu já começo a colocar defeito, não, mas fulano fala isso, fulano faz aquilo, e aí você se arruina pelo êxito. Você conseguiu a porta de trabalho que você queria, e quando chega lá, ao invés de ficar ok, ficar muito contente porque você conseguiu, você se arruina pelo êxito, se auto-sabotando, colocando defeito e, né, se prejudicando os demais e por aí vai. A auto-sabotagem ela traz isso, esse rompimento muitas vezes em coisas que poderiam ser muito boas. E aí, no episódio dessa semana eu quero muito trazer isso pra vocês, assim, pra gente conversar sobre isso, que eu acho que é uma coisa que permeia muito a nossa vida, que tá no mundo, sabe? E bom, eu lembrei de uma experiência que eu tive na viagem de 2018, que foi muito marcante pra mim em relação à minha vida profissional. Bom, eu trabalhava como voluntária em vários hostels, né? Eu já contei isso pra vocês, que meu mochilão foi feito dessa forma. Então eu me hospedava no hostel, eu não pagava, então eu morava no hostel e recebia uma refeição. E em troca de algumas horas de trabalho. Foi muito bom. E aí, nesse hostel específico, a gente tinha a oportunidade de vender alguns pacotes de passeio e ganhar uma comissão. Eu me lembro que um dia eu vendi o pacote com valor mais alto. E, gente, assim, foi muito engraçado, porque eu fiquei procurando razões para não ter sido eu, ou motivos assim, eu não vendi esse pacote, sabe? Não fui eu, gente, eu não vendi. E aí, assim, eu não queria aceitar que tinha sido eu. E aí eu falei eu trabalhava com um casal muito legal, e aí eu falei com eles assim, gente, eu acho que foi vocês que falaram com essa pessoa e tal. Quem atendeu ele primeiro? Eu fiquei procurando causas, sabe? E efeitos, assim. Aí eles falaram pra mim, Ana, foi você que vendeu o pacote pra ele. Pronto, sabe? E aí aquela frase foi tipo assim, ah, tá, fui eu, pronto, né, chega. E aí, beleza, aceitei. Logo naquele mesmo dia, não sei se foi no mesmo dia ou na mesma semana, mas naquele mesmo momento, assim, eu assisti um vídeo da Jut que falava sobre esse síndrome da impostora. Foi meu primeiro contato com esse termo, assim. Porque a síndrome da impostora é isso, você se sentir assim, esse lugar não é meu, eu sou uma farsa, eu sou uma mentira, eu não sou boa. E aí também isso é autossabotagem, né? Porque a gente fala assim, eu só conheço esse lugar de eu me sentir um fracasso e não sei sobre esse lugar de, olha só, eu tenho muitas qualidades, né? E aquilo foi um marco pra mim, porque eu vi que a minha vida profissional, eu precisava disso, pra me sentir, poxa, eu posso estar aqui, eu sou boa nisso, eu consigo ser melhor, amanhã, se deu errado aqui, amanhã eu posso melhorar. Então, esse gradativo, você não achar que você tem que estar 100% logo de cara. E aí eu fui sendo muito paciente comigo na minha vida profissional por causa disso, por causa dessa experiência. Lógico, eu passei por vários processos, mas essa experiência foi muito marcante pra mim. Porque eu vi que eu sempre me auto-sabotaria se eu não tivesse
né, conhecido essa questão da síndrome do impostor. Eu sempre arrumaria uma desculpa para não ser boa, ou não me sentir boa, ou não poder estar neste lugar de, poxa vida, eu sou boa nisso, pronto, é isso, basta, sabe? Quando a gente se auto-sabota, a gente tem dificuldade muitas vezes até de lidar com elogio. O outro elogia a gente fica, não, para, ei, sabe? Você tem que aceitar, poxa, você pode ser bom nisso também, né? E aí eu comecei a ver muito isso, assim, que quando você não se sabota, você permanece. E permanecer te gera aprendizados, permanecer te gera possibilidades. E aí eu vejo que a autossabotagem, ela, em algumas situações, ela parece ser mais fácil, porque a gente foge. E fugir em algumas situações parece ser mais fácil. Porque a fuga é um silenciar daquele incômodo. Você fala assim, também não quero lidar, eu não vou lidar e eu vou embora, é mais fácil. É claro, vou abrir um parêntese, porque eu acho que em algumas situações a gente tem mesmo que se retirar, que um incômodo é muito grande e não vai valer a pena, então tem coisas que a gente tem que ir embora mesmo. Mas em algumas situações na vida vale a pena permanecer, porque aquilo vai te gerar outras possibilidades. E eu queria muito trazer isso aqui pra vocês, porque eu acho que esse lugar da autossabotagem impede a gente de experienciar assim, a vida, a própria vida. Eu tava vendo um documentário na faculdade semana retrasada, e era sobre o brincar da criança, que a criança sabe brincar, ela sabe fazer isso. Ela não precisa do adulto para conduzir a brincadeira, né? A gente tá o tempo todo cortando os horários delas, falando assim, não, agora tá na hora de comer, agora tá na hora disso. Poxa, mas ela quer brincar agora. Não vou entrar nesse meio pedagógico, porque eu sei que existem muitas outras teorias, mas enfim. E aí, ponto que me chamou a atenção do documentário. Uma das professoras que estava falando, ela falou que quando ela era criança, ela não machucava, não andava de bicicleta, né, e tal, mas também não aprendeu a correr, porque tinha medo, sabe? Porque tinha isso, porque tinha aquilo. Então, acaba que a autossabotagem é esse medo de estar num lugar em que você não sabe, poxa, e você assumir que você não sabe, que você ainda não é bom e que você precisa aprender, também está relacionado a isso. Então, eu já corto para também não ter problema nenhum, para também não ter desconforto nenhum. Por exemplo, os meus alunos, a gente conversa muito, né? Fala muito sobre tomar cuidado com essa autossabotagem dentro do estudo, por exemplo. Porque muitas vezes você não sabe, você já fala assim, também não vou nem aprender, eu nunca vou aprender. E aí você já se retira daquela situação. Aí você para de estudar, aí você procrastina o seu estudo, aí você acaba negligenciando coisas que são importantes para você. Autossabotagem. E aí, ao invés de permanecer naquela situação, poxa, eu não sei. Tá, e agora? Eu vou aprender, poxa, eu não sei. Eu tenho que aprender. Então a gente fala muito disso, a minha chefe fala uma coisa muito legal, assim, errar de cara boa. Eu adoro essa frase, amo essa frase, errar de cara boa. Você olhar para o erro e falar, poxa vida, errei, não vou permanecer aqui, mas eu não sei, então eu preciso aprender. E isso é com a vida toda, sabe? Porque a autossabotagem é esse medo assim, eu não sei, eu não vou aprender, não tem quem me ensine, eu não sou boa nisso, eu nunca vou ser. Eu me lembro que quando eu era criança, eu detestava competição. Hoje eu não sou tão fã, mas coisas que são para competir, a gente vai competir e vai ser divertido e pronto. Mas eu detestava a competição, assim. Eu já deixava o outro, sabe? Vai que você é ótimo, pode ir que você é muito bom. E eu sou péssimo e você é muito bom. Eu sempre tive essa questão com competição. Então eu tinha muita preguiça de competição. Assim, eu lembro que aula de educação física eu detestava jogo, eu detestava uma brincadeira com bola, detestava tudo disso. Detestava. Aí no ensino médio foi melhorando, eu me auto-sabotava, assim. Poxa, eu não sabia jogar. Tinha gente melhor do que eu, então eu vou me retirar. Né? Eu vou me retirar, é mais fácil. A fuga, ela tende a ser mais fácil. Eu não tenho que lidar com o fato de eu não saber. Eu não tenho que lidar com o fato de eu não ser bom o suficiente. Então eu fujo. Né? E aí, a gente às vezes também cria umas desculpas, assim, pra se auto-sabotar. Tipo assim, eu consegui esse trabalho. Tá. Aí chega lá e eu começo a reclamar de tudo. Né? Igual eu contei aqui. Aí você começa a reclamar de tudo. Reclamo de tudo. E aí, muitas vezes, não é porque o trabalho tem pontos a serem reclamados, né, de reclamações, mas sim porque você não se sente capaz de estar fazendo aquilo. Ou é difícil demais pra mim, eu não dou conta, tô com medo de errar,
sabe? Então a gente tem que tomar cuidado quais as desculpas a gente vai criando ao longo do caminho, que não são desculpas coerentes, são só autossabotagem, sabe? É só autossabotagem, é só você falando assim, não dou conta, eu realmente não dou conta, eu acho que eu não dou conta. E é isso, sabe? Quando na verdade você nem tentou. E aí, nossa, aconteceu umas coisas muito engraçadas na faculdade esses últimos dias, que tinha uma determinada disciplina, que preguiça que eu senti dessa disciplina. Ai meu Deus, que preguiça, me dava um desânimo, nossa, me dava um desânimo muito grande. E aí, eu me lembro assim, que eu ficava muito reclamona, tudo que me dava pra fazer dessa disciplina, nossa, que coisa, que bobeira, que não sei o que, eu achava bobeira. Especificamente dessa disciplina, não tinha nada bobo, eu que não queria fazer, sabe, eu achava muito, não queria fazer. E aí agora no estágio, eu tô vivenciando experiências que eu preciso de tudo aquilo que eu vivi dentro dessa disciplina. E aí, eu cheguei em casa um dia, fui pesquisar na minha, sabe, falei, ai, meu Deus, nossa, tô adorando isso, que legal, muito legal, muito legal, muito legal. E aí eu comecei a gostar do que eu negligenciava lá na disciplina. E aí, quando foi, né, nesse processo de pesquisar, de tomar gosto por esse aprendizado, eu falei assim, até que ponto eu me auto-sabotei nessa disciplina por achar que eu não dava conta de aprender ou de ensinar uma criança? Esse detalhe, esse ponto, sabe? Até que ponto isso era auto-sabotagem? Porque tudo bem você não se identificar com alguma coisa, tá tudo certo, mas até que ponto as suas reclamações são tipo assim, você se auto-sabotando por achar que não dá conta, sabe? Assim. E esses dias eu tava vendo uma série, eu vejo muitas coisas, né? Eu vejo muitas coisas, sempre tá com referência, eu não falo nome de nada, mas enfim, eu vou trazendo, vocês vão trazendo as de vocês pra mim. Mas aí, eu tava vendo uma série esses dias e aí a moça falava assim, desculpa, quando ela tá pedindo desculpa pra um amigo, e ela falava assim, desculpa, quando eu fico infeliz eu critico muito os outros. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, eu já trouxe um episódio aqui falando sobre autocrítica, mas a gente faz isso assim, a autossabotagem também gera isso. Eu reclamo de vários pontos que não tem nada a ver, só para que eu saia com mais facilidade daquela situação e as minhas reclamações me deem respaldo para aquilo, sabe? E é isso, assim, eu tenho pensado muito sobre a autossabotagem, como ela é um espaço muito fácil de fuga pra gente de todas as situações da nossa vida que poderiam nos gerar aprendizado. E eu acho que a gente faz isso com tudo, assim, sabe? Pode, né? Toda a área da nossa vida ela tem um espaço pra gente se auto-sabotar. Então, ter atenção, sabe? Eu acho que esse episódio é mais pra isso, pra chamar atenção pra permanência, porque eu acho que a permanência te gera aprendizados. Eu sempre vou falar sobre isso, tem sido a minha experiência a cada dia, sabe? Com a vida, assim. O permanecer me gera aprendizados. Fugir não me gera nada, não me gera aprendizados. Eu sempre falo que quando a gente para no meio do caminho, a gente sabe o que acontece. Nada acontece, sabe? Agora, quando a gente vai pro final, né, a gente tem um sim, um não, tem várias possibilidades, porque a gente foi até o final, a gente chegou lá. Né? Eu tenho a certeza do que pode vir ou não acontecer. Parar no meio do caminho não me traz nada. Então, é isso. E aí eu queria ler um texto, até postei ele esses dias, que eu conheci ele tem pouco tempo. Foi numa página que eu sigo no Instagram, o Poema Me Ensina a Cair, se eu não me engano, e aí ele chama Estamos, com João Raimundo. Não vou chorar dessa vez, hein, gente? Não desistir, não querer partir, saber que desistir é a pior forma de morrer. Estar e, por estar, ficar a ser. Não querer acreditar que ir seja viver. Viver é ser onde se está, vindo de onde se vem e indo até o que será. Estamos e iremos até aquilo que seremos. Vocês fiquem com esse hoje, tá? E assim, eu acho que é isso. Você permanecer, o viver é ir até aquilo que será. É ir até aquilo que tá lá na frente te esperando. Então a autossabotagem, ela te impede disso, sabe? E aí tem uma parte do texto que fala assim, saber que desistir é a pior forma de morrer. Porque imagina você viver com essa incerteza de tipo, poxa vida, eu não tentei, eu não tentei. A autossabotagem, ela faz isso com você. Tipo, você se autossabotar, você fala, eu não tentei. Gente, eu nem tentei, você nem tentou, sabe? Então tentar, poxa, se você soubesse que vai dar certo, se você já tivesse certeza que vai dar certo, sabe? Como que seria a sua reação com essa situação especificamente, entendeu? Então, eu acredito que
pra hoje é isso, sabe? Assim, não vou dizer pra evite autossabotagem. Gente, para, né? A gente se sabota o tempo inteiro. Eu tô dizendo assim, observar quando acontece, sabe? Quando acontece, porque acontece o tempo inteiro, mas poxa, em que situações ela acontece? Quando é uma fuga incoerente, sabe? Com a sua realidade, quando na verdade você deve permanecer. Permanência é o correto ali naquela situação. E é isso. Eu espero que esse episódio faça muito sentido, que a gente permaneça, sabe? Nas situações que nos cabem, tá? E espero que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como fez pra mim. Tá fazendo ele aqui. A gente se vê na próxima semana. Com Deus.